Pessoal, então vamos lá para a segunda aula, tá bom? Nós estamos agora falando sobre o pilar do autocontrole. Olha só que interessante, nós falamos sobre autoconsciência, que é você conseguir conhecer e reconhecer todos os seus humores, e também o efeito que ele tem sobre as outras pessoas. O autocontrole, ele já está numa habilidade de conseguir controlar ou redirecionar os impulsos e humores destruidores, tá bom? No outro áudio, para você que acompanhou e ouviu, você viu que eu contei para você uma história de quando eu fui garçom, passei por algumas experiências que me geraram um grande aprendizado, ok? Então eu vou contar para você e olha só, eu vou deixar bem claro o porquê que eu conto. Muitas pessoas contam as histórias e não conseguem explicar o porquê que contam as histórias. Isso não é somente para aprender a sua atenção. Isso daqui é para que gere um entendimento, porque nós somos educados a ouvir histórias desde a escola. Nós somos educados para ouvir histórias, então automaticamente quando nós ouvimos uma história, o nosso cérebro, pelo fato dele entender que é um entretenimento, ele consegue prestar mais atenção, ok? Então isso é para você conseguir entender e ter um bom raciocínio a respeito do que eu quero passar para você, tá bom? Então, se o autocontrole é a habilidade de controlar ou redirecionar os impulsos e humores destruidores, eu quero lhe fazer uma pergunta. Imagina você que você conhecesse uma pessoa, ok? Que cresceu em uma família que ele era menosprezado. Essa pessoa era menosprezada, escondia os melhores alimentos dele, porque desde criança é uma pessoa que foi espancado quando era criança várias vezes, cresceu com seus 11 anos, já estava envolvido com roubo, conforme ele foi tendo um crescimento, se envolveu com drogas, aos seus 18 anos foi preso, traficou drogas. Uma criança que cresceu, teve todas essas experiências amargas. O que isso fica impregnado dentro dela? Quais vai ser os humores e impulsos que ela tem? Provavelmente você vai falar para mim assim, átomo, ou ela tá presa, ou tá roubando, ou tá matando. Só que eu vou falar para você, essa criança cresceu, se desenvolveu, gerou a habilidade de controlar e redirecionar os seus impulsos e está fazendo esse áudio e gravando esse vídeo para você. Eu tive esse passado. E como que eu consegui redirecionar tudo isso? Como que eu consegui buscar um autocontrole? O ser humano, ele tem, se você olhar verdadeiramente para as pessoas que conseguiram gerar uma grande mudança na sua vida, conseguiram performar de maneira assim estrondosa, obter resultados redundantes, foi por um simples fator. Eles acharam uma escora emocional. Alguma coisa que eles pudessem se apoiar nos seus piores momentos e crer que aquilo iria ajudá-las. Mas além de crer, acreditar com todas as suas forças, quando eu fiz dos meus 19 anos, eu mudei do estado do Paraná para o estado do Mato Grosso. E eu tinha verdadeiramente expulso alguns impulsos criados dentro de mim muito agressivos. Para você ter uma noção, quando eu vim morar com a minha mãe no estado do Mato Grosso, tinha um guarda-roupa na entrada para o quarto e ela mudou de lugar porque sempre eu entrava agredindo, dando soco, dava soco nas paredes. E como que eu consegui ter um autocontrole e hoje ser um treinador comportamental e ajudar pessoas a controlar o seu nervosismo, as suas ansiedades e conseguir obter resultado naquilo que elas sonham sem ter que olhar para o seu passado? Como que eu consegui tudo isso? Através de uma crença. No meu caso, foi uma crença em Deus. Eu tive um encontro com Jesus. Eu conheci a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela liberta, ela renova. Eu não estou aqui catequizando nem pregando para você. Eu só quero que você entenda que o ser humano ele precisa de uma escora. Ele não precisa necessariamente de palavras, mas de algo que ele consiga se alicerçar, alguma coisa que ele consiga se agarrar e crer que aquilo não vai abandonar ele. O que nós aprendemos na fé cristã? Que você tem um Deus que está acima de tudo e de todos, que tem todo o poderio na palma das suas mãos, mas é como se fosse uma escora e ele não está determinado a fazer o que você quer, mas sim o que ele quer sobre a sua vida. Então, de certo modo, você pede, ele faz se ele quer. É a mesma coisa, olha só que interessante, se você não tiver uma fé extremamente abundante, você consegue entender que teve todo um processo, que a Bíblia nos traz essa narrativa, e através daquilo dali você consegue alicerçar a sua fé, você ter a sua crença, através da crença vem o autocontrole.
porque você acredita que tem algo maior. Um exemplo, várias vezes eu já fui lutador de taekwondo e várias vezes depois que eu comecei a processar essa fé cristã, eu tive situações que eu me peguei em embaraço. E eu queria, às vezes, agredir a pessoa e eu pensava, não, isso Deus não vai se agradar. Às vezes, uma mulher consegue mudar e ter um autocontrole por quê? Porque ela consegue se agarrar em algo. Muitas das vezes você está no seu trabalho. Quantas das vezes eu já fui testado dentro do meu trabalho, eu fui testado em certas situações que foram embaraçosas. E eu mesmo me coloquei contra a parede e eu consegui lembrar de alguma coisa. Então eu quero te ensinar mais uma vez. No outro áudio, no outro vídeo, nós já falamos a respeito de você ter uma escora, alguma coisa que você consiga criar um vínculo para que crie uma barreira e não deixe você avançar. Por exemplo, o que segura a tua língua são os dentes. Não tem outra coisa. Só que por que que quando você fica nervoso você fala tanto? Porque primeiro você pensou, aquele pensamento gerou uma emoção, e a sua emoção, ela já vai gerar uma ação, entendeu? Então quando você pensa em algo negativo, você precisa criar uma escora. Você pode falar, Deus não vai se agradar disso, mas só falar da boca para fora não vale, você precisa acreditar. Olha só que interessante, o nosso cérebro ele tem o neocórtex e o sistema límbico. Eu vou explicar para você de uma maneira simples, tá? Sem usar muitos termos. O sistema límbico ele é a parte menor do nosso cérebro. Só que pelo fato dele ser a parte emocional, é onde ele compra e vende os resultados. Olha só, onde ele compra e vende os resultados. Alguma vez você já passou por alguma loja e viu uma faixa, promoção, olhou lá, um sapato, nossa, entrou na loja. A mulher falou para você o seguinte, é o último. Aí você, vou, não vou, vou, compro, não compro. Automaticamente gerou um gatilho mental de escassez dentro do seu subconsciente. E ele já mandou um impulso dizendo compra. Emocional. A tua compra foi emocional. Não foi? Quando você olha para um sapato e acha bonito, automaticamente as suas emoções compram aquele sapato. Você não compra ele porque você chega e fez uma matemática, não. Eu acho que dá para comprar porque mês passado sobrou tanto, mês que vem mais sobrar tanto e esse mês tanto. Você não compra nada racional, você não faz nada racional. Você não percebe, mas quem controla o teu cérebro é o teu subconsciente, é a parte que compra, que faz, que age, que praticamente age tudo pela emoção. Então, quando você consegue entender que há um sistema por trás de todas as ações e você consegue criar barreiras para limitar essas ações emocionais, você consegue parar de se auto-sabotar. Auto-sabotar, você já viu aquela pessoa que sonha em ser rico, mas sempre quando ela acha uma oportunidade, ela destrói? Sempre quando ela começa a engrenar em alguma coisa, ela vai lá e pede conta, ela vai lá e cria uma situação, ela se auto-sabota, porque ela não consegue ter um autocontrole, ela não consegue ter um autocontrole das situações, porque ela não aprendeu a criar escoras ou barreiras que delimitam o sentimento delas de continuar. Uma pessoa que já foi traída, por exemplo, olha só que interessante, eu estou aprofundando um pouquinho para você entender. Uma pessoa que já foi traída uma, duas vezes, ela coloca na sua cabeça que o homem não presta, a mulher não presta, mas como se ela já tivesse conhecido todos do mundo. A questão é que ela teve uma causalidade do destino, conheceu uma ou duas pessoas que não fizeram bem para ela e automaticamente isso veio a trazer consequências negativas para o subconsciente dela. E sempre quando ela entra num relacionamento que pode ser ou seria o melhor da vida dela, ela acaba se auto-sabotando dentro desse relacionamento por não ter um autocontrole. E esse autocontrole, ele só é criado quando você consegue entender a razão da situação. Você não consegue criar verdadeiramente uma barreira em cima de algo como quando você não sabe qual é o teu inimigo. O que é que te derruba? Por que eu consegui vencer a situação do medo da água? Porque eu consegui achar dentro do meu subconsciente qual que era a situação que gerava o medo. Quando você acha o causador, não é igual você estar com dor e tomar um paracetamol ou um dipirona. Ali você só faz passar a dor. Mas e o causador? Você achou? Não. Por isso que tem que fazer muitas das vezes um exame, uma retrospectiva para você conseguir ter o autocontrole.
ok? Então que fique bem claro isso para você. Somente você tentando controlar a situação, você nunca vai conseguir performar. Você só consegue mudar a situação momentânea quando você acha a causa que ficou no passado, beleza? Então vamos para a próxima aula.